noção de facto de qual é a origem, como é que na vida e no trabalho e na obra de Ferreira de Castro surge esta peça, qual é a sua gênese e também depois qual é o seu destino. Também queria dizer, mas vou acrescentar um pouco mais, porque é que foi censurada, e depois apresentar-vos a estrutura da obra, as personagens, o tema fundamental, e tomei a iniciativa por achar que era mais interessante. Como ninguém conhece a peça, porque ela não existe, não foi representada, e provavelmente não se consegue encontrar também nas livrarias, nem na Sociedade Portuguesa de Autores, de ir fundamentando as afirmações do tema e da estrutura e dos conflitos fundamentais que aqui existem, lendo algumas partes, porque acho que essa foi a forma que achei que seria mais interessante, não é? Estar a fazer aqui um grande discurso, mas afinal, porque é que não vamos pegar, porque é que não utilizamos as palavras do próprio autor para documentar? Pronto. Penso que talvez assim seja mais interessante. Então, sim, uma dúvida basta. Esta peça inédita, inédita não, porque foi editada como texto, mas inédita ao nível da sua apresentação ao público, portanto nunca foi montada. É editada em maio de 94 pela Sociedade Portuguesa de Autores, com uma bela introdução do Luís Francisco Rebelo, que nos conta alguns aspectos que penso que terão interesse dar-vos. Um deles, porque o Ricardo já disse, a gênese desta peça é realmente o pedido do Róbulos Monteiro, ator e empresário do Teatro Nacional, estamos nos anos 30, e que escreve, segundo as palavras que aqui estão, do próprio Róbulos Monteiro, que seria para nós, para ele, uma grande satisfação, e para a minha mulher, a atriz Amélia Rei Colasso, um orgulho ter uma peça sua para interpretar. E a peça é construída, é entregue e, finalmente, é proibida de subir à cena por despacho do Ministro da Instrução Pública, Carneiro Pacheco. Também é bom sabermos exatamente quem foram, isto aconteceu. Este ministro Carneiro Pacheco, em 4 de março de 1936, escreve, e é por isso que a peça é proibida, que a peça é proibida por ter por tema um caso atual da justiça de uma nação amiga, Estados Unidos da América, sendo por isso inconveniente a sua representação. Isto hoje deixa-nos perfeitamente siderar para nós. Portanto, a peça é proibida exatamente por este... E qual é então esta justificação? Porquê é que é inconveniente? De que é que se trata, afinal? Trata-se de um caso real, que é o rapto e assassinato ocorrido em 1932, cá está, do filho do aviador Charles Lindbergh e de Anne Morrow, que emocionou a opinião pública não só americana, mas internacional, mundial. Ferreira de Castro recorre a este facto, da atualidade de então, e sobre ele constrói este texto dramático, esta peça de teatro, que consiste, na sua essência, num problema de consciência que se centra em torno do conflito interior, o conflito psicológico, o conflito moral, que o governador do Estado da Califórnia, que é a personagem, digamos que é o protagonista, pode considerar-se o protagonista, o personagem fundamental desta peça, tem consigo próprio relativamente ao presumível raptor e assassino de uma criança, deste tal casal, que é julgado e condenado à pena máxima, no Estado da Califórnia, à cadeira elétrica, na altura, mas que se proclama inocente, até ao fim. E, portanto, o governador tem nas suas mãos a última hipótese, depois de todos os processos judiciais terem sido realizados e ele, portanto, estar condenado, a última esperança está nas mãos do governador, é dele que depende a execução ou a suspensão da sentença. E o governador hesita em se pronunciar porque, embora não esteja seguro da inocência do réu, do condenado, também não está seguro da sua culpabilidade. E é nisto que consiste o profundo dilema moral que ele sozinho vai ter de enfrentar, ultrapassando e confrontando-se conflitualmente com todas as pressões e tensões que eu depois irei aqui referir, desde a opinião pública, à imprensa, ao partido político a que ele pertence, que o pressiona, ao juiz, que em última análise decide, e há de facto aqui uma riqueza dramática imensa nestes conflitos
vários, e nestas pressões que ele é sujeito, à própria mulher, à própria sobrinha, eu já apresento as personagens, portanto, evidentemente, numa construção dramática muito consistente e profunda, e bem arquitetada, digamos assim, existem, portanto, os argumentos a favor, não é? E os argumentos contra, os volte-faces e os pontos de viragem, que ele constrói muito bem, de modo que ele próprio hesita sempre, tende mais para um lado, tende mais para o outro, mas acima de tudo, não se, em última análise, vencendo tudo, obedece à sua consciência. Não digo já o que é que ele decide, senão também depois não tem piada chegar ao fim. Uma dúvida basta para que a razão da consciência, como estava a dizer, pese mais do que a razão do Estado. Pronto, é este o grande tema. Ainda que haja que sacrificar a essa dúvida, a sua carreira política e tudo mais. Mas de facto, é muito interessante porque não é uma construção, não há aqui um manicaísmo ou uma apresentação a preto e branco de estar absolutamente a favor, indubitavelmente, absolutamente contra, indubitavelmente. Portanto, e o grande interesse é esse dilema moral. Ele não sabe mesmo, ora tende para um lado, ora tende para o outro, e isso é que é muito interessante. Portanto, então, esse é o tema, a pena de morte, a inocência e a dúvida do governador. No começo da década anterior, portanto, nos anos 20 do século passado, um outro drama judiciário, aqui nos é referido também, da crónica norte-americana, que todos se lembrarão, que é a execução de Sacco e Vanzetti, que foi um tema que apaixonou, emocionou, interessou a opinião pública, estes dois operários anarquistas italianos, imigrados, a quem foi imputado sem provas concludentes, não é? Por isso é que foi um caso tão falado, o assassínio do caixeiro de uma fábrica de sapatos. Pronto, eles são condenados à morte. E suscitou ondas de indignação internacionais e de facto, há também depois, já nos anos 50, digamos que são temas, situações paralelas, voltaria a acontecer o mesmo em relação ao casal Rosenberg, também todos se lembram com certeza, condenados a morrer na cadeira elétrica, em obediência a frias razões de Estado. Cá está outra vez esta grande questão. Este principalmente, o casal Rosenberg, não é, deu origem a filmes e peças de teatro de autores americanos, autores alemães, não vale a pena agora, mas, portanto, o caso Rosenberg foi muito inspirador de obras de arte destas áreas. Aliás, diz aqui até que o caso Rosenberg de Alain Decaux, a RTP apresentou em 1976 Eu lembro-me de provavelmente ver este filme. Se uma dúvida basta, terá sido, porventura, o único drama inspirado no processo relativo ao rapto e assassinato do filho do casal Lindbergh, que está no mesmo nível de interesse. Ferreira de Castro revela como todos os autores, sem anunciar claramente aquilo que ele pensa, ele revela aquilo que pensa e, indubitavelmente, nós ficamos, ora tendemos para a condenação, ora tendemos para a dúvida como ele, e, portanto, é possível, neste texto, ele implicar-nos e abanar-nos e incomodar-nos em termos de consciência relativamente a este tema e profundamente aquilo que se pode concluir, depois concluirei melhor no fim, é que Ferreira de Castro é um humanista, não é? Porque construir desta forma este texto, só um homem com uma grande lucidez e um grande humanismo, é que constrói uma personagem extraordinária como esta, que é do governador do estado da Califórnia. Então, vamos ver. É uma peça estruturada segundo uma estrutura clássica, poderemos dizer, na época atual, estruturada em 3 atos, com longas didascálias no início, que eu acho muito curioso, porque é uma peça realista. Quer dizer, se por um lado encontramos ainda traços naturalistas nas questões apresentadas, que são questões da patologia socialmente anormais, como seja alguém raptar uma criança, receber não sei quantos milhares de dólares por isso, ser condenado à cadeira elétrica, portanto este é o tema, um crime, uma pena de morte, não é? É, por outro lado, realista na descrição. Eu escolhi, e agora ia começando a não estar só aqui a amassar-vos, começa assim. Ato 1, cena 1. Gabinete do Governador de New Jersey. Portas ao fundo e à esquerda. Secretária, telefones, estantes.
Por detrás da secretária um retrato de Washington. Perto da boca de cena, 3 ou 4 maples, em volta de uma mesinha com cinzeiro e cigarros. Ao levantar o pano, o governador, 40 a 45 anos, é muito interessante, despacha com o secretário, que é mais novo do que ele. O governador está sentado à secretária e o secretário de pé com o papel na mão. Não é? Nós conseguimos ver todo o quadro, só falta dizer qual é a cor dos sofás e os fatos que eles vestem, mas ele vai avançando todos esses pormenores. Seria interessante, poderíamos hoje, por isso este realismo, não é? da descrição do Ferreira de Castro ter imaginado ao pormenor da mesinha, do cinzeiro, e diz aqui quando é que eles fumam, quando é que não fumam, que casal que trazem, o juiz tem reumático, não é? É muito interessante, podia perfeitamente não ter reumático, não é? Mas esta riqueza das personagens está também, também assenta também neste pormenor, e o teatro vive de pormenores. Portanto, aí ele imaginou muito bem. Tem aqui um espírito teatral. Tenho pena que ele não tenha escrito mais peças de teatro. Sim. Mas escreveu belos romances, não é? Não se pode fazer tudo na vida. Então, as didascálias no início de cada ato são disquisições pormenorizadíssimas e muito, muito interessantes. As personagens. Então, o governador da Califórnia, que é, já referi, este secretário, que é perfeitamente secundário, mas que ajuda a perceber qual é o papel e o estatuto do governador. O secretário anda sempre atrás dele, anuncia, mas é uma personagem plana, como se costuma dizer, não é? Uma personagem plana, quer dizer que é igual do princípio ao fim, não tem conflitos, simplesmente está definido e existe assim. O governador e a Betty, que são talvez os principais, os dois, são personagens round, personagens redondas, o que significa já um grande conhecimento e domínio da escrita dramática, não é? Quer dizer, uma personagem que poderíamos fazer como que uma partitura dos seus sentimentos, atitudes e ao longo de toda a peça, não é? Portanto, ele não é neutro, não é superficial, é humano, é uma pessoa, é uma pessoa moral e com todos os conflitos de qualquer pessoa. Depois, outra personagem importante, do governador, o secretário, o Ricardo, perguntou quantos atores seriam precisos. Atores? Não sei, mas personagens são estas. A Betty é a sobrinha do governador, jovem e bela, diz o Ricardo, casadoira, está noiva, que defende, portanto, ela defende sempre a inocência de Fritz. Fritz é o condenado, não é? que nunca aparece. Fritz é a grande personagem ausente, que é muito interessante. Portanto, ele não está nunca em cena, ouvimos falar dele, há uma carta que escreve e tal, mas ele não aparece nunca, mas está sempre presente, porque finalmente é em torno da sua condenação e da sua tragédia que toda a peça se constrói. Esta Betty, esta sobrinha, apoia o Fritz, apoia o condenado desinteressadamente. Rompe o próprio noivado dela, depois aqui à medida que se desenvolve a trama, e insiste com o tio desde o princípio com o governador para impedir a execução de Fritz. Significa jovem, livre, que vai contra todos os preconceitos sociais, que são fortíssimos nesta altura, como veremos, e que acredita com a força da juventude naquele homem. Porquê é que ela tem este interesse por ele? Porque o visita na prisão, porque ele é alemão e está sempre a construir a sua defesa, mesmo porque depois há várias fases, aqui a Anabela que poderia explicar isto bem, há várias fases, portanto ele primeiro é condenado, mas depois recorre-se, e depois há os jurados, são outros, e depois há até a junta dos indultos, que é a última hipótese, que se aguarda que possa adiar a execução e não adia. E nesse processo de defesa, de autodefesa do Fritz, como ele escreve mal em inglês, a sobrinha do governador, esta Betty, que está lá a passar férias em casa do tio, vai ajudá-lo e, portanto, cria uma relação com aquele homem que, muito curiosamente, não é o que seria fácil, seria uma relação amorosa. Não há relação amorosa nenhuma, isso é muito interessante também. É uma relação de consciência e que não é expresso, mas está implícito, e interpreto como a força da juventude desinteressada. Ela enfrenta a tia, enfrenta o próprio noivo, enfrenta tudo aquilo que seria a vida dela certinha, porque acredita naquele homem. Ela vai só para traduzir, para ajudar a tradução, mas acredita
não tem provas, não é? E se não há provas, as pessoas são condenadas, não há provas, é sempre o grande problema. Mas é uma personagem extraordinária, esta rapariga, esta Betty. E é uma mulher, e há um grande confronto muito interessante entre ela e a tia, a mulher do governador, pronto, que é a mulher clássica, que defende o marido, que acha que ele está a pôr tudo em causa, e como vamos ver aqui por algumas passagens. Portanto, digamos que a personagem positiva, corajosa, de esperança, de futuro, que rompe com todos os preconceitos e que insiste com o tio para que ele conceda, mas ele não pode fazer isso porque ele até nem tem, ele sempre duvida que o Fritz não seja culpado. Mas esta é a personagem positiva e que está do lado do condenado. Muito interessante, muito rica esta Betty. O juiz está contra. O juiz está contra por razões de Estado. Não se pode pôr em causa a máquina, o sistema, não se pode pôr em causa o papel que a América tem no mundo, não se pode... E, portanto, se ele foi condenado, aqui depois quero ler-vos, mais vale sacrificar a vida de um homem do que pôr em causa a imagem da América e a imagem do sistema judicial americano. É um diálogo lindíssimo, muito lindo, muito forte entre os dois. Estou ainda a falar das personagens. A Miss Mary é a mulher do governador, 40 anos, e digo eu, é de facto ela que representa bem a Vox Populi, a classe média, aquilo que não faças porque parece mal, é mais importante a tua carreira, atenção à nossa filha, eles têm uma filha que também aparece, uma criança, são uma peça escrita naquela altura em que não há problemas financeiros para contratar atores, crianças, técnicos, portanto, até é uma criança que entra, que não seria preciso entrar, mas que é a filha deles. Há uma outra personagem muito importante que é o Coronel Harper, que é o diretor da cadeia, que nos dá a conhecer este hesita, não sabe se ele, que é quem está mais perto do condenado, que utiliza estratégias que nos arrepiam, mas que são, quer dizer, tenta de todas as formas. O que é preciso? É preciso que o preso confesse. E ele nunca confessa. Então este diretor da cadeia, que também tem dúvidas, arranja um conjunto de estratégias para que o Fritz confesse. E ao relatarmos essas estratégias, dá-nos a conhecer algumas das situações das cadeias e do que é o corredor da morte e do que é estar à espera de ser eletrocutado. Aqui. Pronto, o noivo da Betty é o cidadão americano médio, também perfeitamente desinteressante, quer dizer, quer que a vida dele corra bem, quer casar-se e não quer saber absolutamente mais nada, é também uma personagem negativa, mas muito importante aqui para fazer avançar a ação. Depois há o criado, há a mulher do Fritz, são tudo personagens secundários. E há o detetive e uma tal Miss Livingston. O comandante Campbell é outra personagem ausente, que é o pai da criança raptada. Só é referido. Recebe cartas ameaçando o rapto do outro filho, caso o alemão Fritz seja eletrocutado, e no fim do primeiro ato, sabe-se que ele foge para a Inglaterra e pronto. Porquê? Porque ele seria, se ele fizesse uma carta, se ele escrevesse uma carta para pedir o adiamento, o que está aqui em causa é o adiamento da execução. Porquê? Para haver tempo de procurar provas. E não há tempo. Pronto. E este Campbell está sempre presente. O próprio governador quer pedir-lhe que ele escreva essa carta, mas ele desaparece. Portanto, acaba por ter estar presente, mas não ajudar a resolver nada. O conflito principal é, então, e a relação das personagens entre si e a sua posição a favor ou contra o condenado está na cena 9, no diálogo entre o governador, a Betty e a mulher. Página 40 e 45. Posso ler aqui uns bocadinhos? Claro. Mulher do governador dirigindo-se a Betty é inacreditável que ainda tens, dirigindo-se ao marido, a tua sobrinha meteu-se-lhe na cabeça que esse alemão está inocente e não há maneira de se convencer do contrário. Esteve agora lá dentro a discutir comigo só porque eu lhe disse que uma rapariga da sua posição não podia debruçar-se na janela como uma criada, nem comportar-se de tal forma. Disse-me que estava à espera de ver sair o juiz e começa-me a defender o tal Fritz com um entusiasmo, como se tratasse de um santo e não de um assassino. Não sei se faz só um pico, mas vai. Portanto, então temos argumentos a favor da dúvida de culpa de Fritz
que é a cena 14, o diálogo entre o Coronel Harper, o tal diretor da cadeia que vos referi, e o governador. E aqui há referências à situação dos condenados à morte. Não pus a página. Está aqui. Está aqui. Portanto, o Coronel Harper vai visitar o governador e tem este diálogo. Sente-se, quantos são atualmente os condenados à morte? 5. Com o alemão, 6. Todos eles queriam rum? Pergunta o governador. Sim, todos eles queriam rum, menos o alemão. Esse não bebe. Se os regulamentos não o proibissem, e se eles não se houvessem tornado inconvenientes, eu dar-lhes a bebida, passariam melhor os seus últimos dias. Assim, tive de mandar montar uma agulheta e acalmá-los com um jaco de água. Foi por isso que vim tarde, Sr. Governador. Governador, eu queria justamente falar-lhe sobre um desses homens, sobre esse alemão. Soube que o coronel tinha dúvidas. Tem dúvidas sobre a culpabilidade? Tenho, efetivamente. Não sei se ele é inocente, mas um inocente não se conduziria de outra forma. De tanto mentir aos outros, não se terá esse homem autossugestionado e acabar por se convencer ele próprio de que está inocente? É possível, mas não creio. Há 11 anos que sou diretor da cadeia central e conheço bem a mentalidade dos criminosos. Não me parece que este se possa sugestionar. Não é um exaltado, nem apresenta tendências mórbidas. É, pelo contrário, um homem calmo, sereno, de cérebro perfeitamente normal. E a Betty, vês, sempre a insistir para que o governador, sempre em defesa dele. O coronel continua. Agora mesmo, enquanto os outros faziam uma grande berraria, ele examinava tranquilamente algumas provas estenográficas do seu julgamento. É um trabalho que vem fazendo há tempos. Comenta, anota metodicamente e de quando em quando pede para me transmitir os resultados a que chega ou para me consultar sobre certas dúvidas que tem. Miss Betty conhece esse trabalho. Então, continuar. Estes argumentos a favor, na cena 14, este diálogo entre portanto, o Coronel Harper também tem dúvidas. Só o segundo que eu agora queria já passar. Onde é que está? Outra vez o Coronel Harper. Há uma parte mais à frente. Eu vou continuar já. Ia dar um salto, mas pronto. No segundo ato, portanto, no primeiro ato temos a apresentação do problema, a apresentação do tema, portanto, há um condenado à morte há um condenado à morte à cadeira elétrica, sabe-se porquê, são apresentadas as personagens, todas elas, e o conflito. Não é? No segundo ato, sala de fumo do Palácio do Governador. Sala de fumo, é bom, isto hoje já não haveria, não é? Isto hoje já não seria possível. É noite, portas à esquerda e à direita. Ao fundo, abre para um terraço vagamente iluminado. Ao levantar o pano, o Governador, sentado entre a porta esquerda e o fundo, fuma o seu charuto e entretém-se a fazer barcos de papel para a filha, que está sentada a seus pés no chão, com duas bonecas ao lado. Ouve-se, num aposento próximo, um piano, que termina uma melodia, sobre a mesita de fumo, junto da qual está o Governador, que já se encontra um barco de papel. Mas esta delicadeza, este lado emocional, esta humanização do próprio Governador, que tem a seu cargo tanto o poder, não é? Está nesta construção dos barcos de papel, no piano que se ouve. Portanto, há aqui uma estética emotiva muito grande. Portanto, isso queria dizer. Portanto, não é uma peça que trata um tema judicial e de uma forma mais desligada da vida, e por isso é que é uma bela peça de teatro, porque está profundamente ligada à vida. E este Governador tem uma filha, faz barcos de papel, não é? E por isso é que lhe é tão difícil, e por isso é que ele tem problemas de consciência. Uma pessoa que não, menos humana ou menos humanizada não tem problemas de consciência. Ele tem, não é? E há vários momentos em que vemos esta enorme sensibilidade do cotidiano. Ele brinca com a filha, depois há uma festa de uma outra personagem que é o general, por acaso não referi aqui o general, que também é secundário, que é o homem de grande influência política relativa, é do partido do Governador e, portanto, é um homem com grande influência política. Há uma festa, aqui o Governador não quer ir, e há uma grande discussão na página 58. 59 também nos dá a conhecer 58, 59, aqui. Portanto, a mulher do Governador, a mulher, a tal Mrs. O que me admira é que depois do ruído que fez o embarque de Campbell para a Europa, tu ainda temes. Então um homem sai do seu país porque receia
e assassinem o segundo filho. E tu ainda defendes o assassínio do primeiro? O embarque de Campbell condenou irremediavelmente esse homem e condenará a ti, à junta dos indultos e a todos os que quiserem intervir a favor dele. As cartas com ameaças que Campbell recebeu são uma nova prova. Só os cúmplices desse alemão tê-las iam escrito. E o governador insiste. Passar um bocadinho à frente. Não vou. Até logo, meu amor, despede-se da filha e a mulher do governador. Se eu apareço lá, na festa de anos do general, sem ti, o general leva a mal. E nas próximas eleições combate-te, com certeza. Sou eu que tenho de olhar pelos teus interesses. Portanto, é a mulher. Sou eu que tenho que olhar pelos teus interesses, pelos nossos interesses. E o governador, isso também dá muito a época. Espera aí, vamos ver se encontramos aquele cachimbo que me enviaram de Honolulu. É uma rica peça, muito trabalhada e muito extravagante. Só a prata dos touros vale mais de $1000. Oferecemos o cachimbo ao general e pronto. Ele fica satisfeito, tu ficas tranquila, porque o cachimbo garante a minha eleição. Não é? É uma forma que ele tem de calar a mulher e de resolver ali aquele conflito que está a nascer e se vai avolumar. Depois, também só uma passagem entre esta personagem que estava a falar-vos, a Betty, que é muito importante, porque ela que vai também dar a solução, vai aqui ter um papel muito importante na solução dos problemas, que é a página 62, que é o encontro dela com o noivo. O noivo, a Betty, como te convenceste do contrário, de que ele não está inocente? Se de então para cá não se descobriu nova prova contra ele? E o noivo: eu não juro que ele seja o criminoso, claro, mas bem vês, se não descobriu mais nenhuma prova contra ele, também não se descobriu nenhuma a favor. E nós temos trabalhado, tu, o advogado de defesa, eu mesmo, sim, porque eu mesmo tenho-me interessado. E a Betty: não compreendo a tua atitude. Tens-te interessado e querias que eu deixasse de o visitar.